nós mostramos aqui uma triste realidade que aconteceu em Tangará da Serra, onde aquela garota de 15 anos de idade passou horas terríveis de tortura. Não é esse o assunto principal, mas eu preciso fazer essa rápida retrospectiva, porque a senhora deve se lembrar, e o senhor também, esta menina tem 15 anos de idade, os bandidos, os faccionados, sei lá o nome que se dá a isso, invadiram a casa onde ela estava, naquela oportunidade para assassinar o companheiro dela. A menina de 15 anos de idade. Na resistência dela a entregar e dizer qual era o paradeiro do companheiro, ela não disse. Então ela optou em, mesmo no sofrimento, ter a língua cortada. Os rapazes que participaram dessa tortura foram presos e dentre eles tinha um menor. O menor, quando foi para a audiência de custódia no fórum, acabou fugindo. Eu estou voltando nesse assunto, mas veja a senhora que esse menor foi apreendido e o Francesco Gomes, que é um craque, já está pronto, pode encher a tela com as imagens, eu já chamo o Francesco, ele vai atualizar, porque o menor foi apreendido, o menor não pode ser preso. Além dele responder pela tortura que eles praticaram com essa adolescente de 15 anos, ele acabou indicando, Varão, o que seria um terreno baldio, mas na verdade, Francesco, você já está no vídeo comigo, já vou praticar uma boa educação e te dar as boas-vindas. O que seria um terreno baldio? Na verdade, era um cemitério clandestino utilizado pelo mundo do crime. Caraca! É bem isso. O menor que foi apreendido, porque participou daquela sessão de tortura, cortaram a língua daquela menina de 15 anos de idade. Então o guri de 15 anos, o guri menor de idade fugiu no fórum. Esse guri tem 17 anos de idade, foi apreendido novamente e ele acabou confidenciando à polícia quando passava num determinado terreno baldio, que não é um terreno baldio, é o cemitério clandestino. Quando a polícia chegou ao local, bingo! Encontraram um corpo até agora enterrado nesse cemitério clandestino. E certamente que nas próximas horas, outros corpos serão encontrados nesse cemitério clandestino. Francesco, me perdoe, eu acabei esticando um pouco, até pela barbárie que envolve essa história. Se não bastasse as horas, minutos de tortura que essa adolescente de 15 anos passou, ainda tem um cemitério clandestino em Tangará da Serra, onde os desafetos dessa turma e facção são enterrados, sabe-se lá se vivo ou depois de torturados. Bom dia e bem-vindo, meu irmão. Justamente, Everton Pop, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Tangará da Serra, mais uma vez, é destaque referente a notícias do setor de segurança pública, Everton Pop. Você muito bem adiantou o que a gente vai abordar ao vivo neste momento. Este menor é aquele, como você disse, que tinha pulado a janela do fórum, ele que é suspeito de participar naquele caso que ganhou repercussão nacional aqui no programa do Pop. Nós mostramos onde ele estava no meio daquela história, onde parte da língua de uma adolescente foi cortada. Muitas pessoas pensam que o caso cai no esquecimento, mas a Polícia Militar, a Polícia Civil, essas forças de segurança estão sempre prontas para dar a resposta ao cidadão de bem e não dar moleza para essas organizações criminosas. Temos duas matérias, Pop, produzidas sobre esse caso todo. Certo. A primeira é uma ação da Polícia Militar, pois foi a Polícia Militar que chegou até este menor e acabou apreendendo ele. Uma ação da Força Tática, inclusive, nós vamos ter a fala do Tenente Coronel Osmário, que fala como este jovem foi apreendido. Eu convido, Pop, neste primeiro momento, eu vou parar por aqui, porque a Aline Valentim, nossa competente repórter, esteve acompanhando o começo de tudo. Na sequência, eu vou voltar para falar a respeito deste corpo localizado que tem total ligação com esse menor apreendido, Pop. Ótimo, combinado, aceito a tua sugestão. Vamos então para a primeira matéria, comandante, play neles.
O jovem de 17 anos envolvido no caso brutal onde uma adolescente de 15 anos teve a língua arrancada por integrantes do Comando Vermelho em Tangará da Serra, voltou a ser preso pela equipe da Força Tática da Polícia Militar. O adolescente estava foragido desde o dia 19 de janeiro, quando fugiu momentos antes de se apresentar ao fórum. Segundo o comandante da Força Tática, o tenente-coronel Osmário, o menor foi encontrado na região do Jardim dos Ipês, na tarde desta terça-feira, dia 31. Esse menor de idade, há cerca de 2 semanas, estava envolvido em uma situação de um crime brutal, de tortura, onde veio a decepar a língua de uma outra menor. Diante da situação, as equipes de inteligência e força tática estavam buscando identificar o paradeiro dele, tendo em vista que as últimas informações que ele estava se mudando de residência com muita frequência, ele não estava parando em local nenhum, então isso estava dificultando a localização, sendo que hoje, na data de hoje, as equipes receberam mais uma vez uma informação do paradeiro exato dele, nós fizemos um cerco para buscar apreendê-lo. No momento da abordagem ele tentou reagir, mas as equipes conseguiram contê-lo e encaminhar aqui para o CISC. Junto com ele também foi cerca de alguma parte de maconha, que ele estava provavelmente utilizando ou para ele ou para tráfico. Mas o mais importante é que esse indivíduo perigoso, já no histórico criminal dele, o uso de violência e crueldade muito grande, foi tirado das ruas. Mesmo ele sendo de pouca idade, hoje cerca de 17 anos de idade, ele já vem cometendo uma série de crimes e crimes violentos, culminando no mais recente essa situação, essa decepção de parte da língua de uma menor. Temos informações também que ele pode ter envolvimento com outros crimes de homicídio, que a gente está buscando, está esclarecendo e buscando fazer ligação do envolvimento dele ou não nesses crimes. Primeiro, quero dar parabéns aqui para o Coronel Osmário, já coloco como coronel porque é a próxima patente do senhor. Em vosso nome eu dou parabéns a todos da Polícia Militar em Tangará da Serra e não deve ser fácil, hein, coronel? Fazer um enfrentamento com alguém que transita no mundo do crime, mas que é menor de idade e as leis não permitem que possa ser tratado responsável pelos atos que pratica. Porque bem como o senhor colocou, ó a barbárie que o guri de 17 anos de idade cometeu contra essa menina de 15 anos de idade. E se não bastasse isso, que não é só isso, cortaram a língua da garota, ele já fugiu do fórum na primeira que seria a audiência de custódia. Foi então apreendido novamente pela polícia. E agora que eu vou voltar com o Francesco e o comandante vai me dar imagens da segunda matéria, que é um complemento dessa primeira. Porque assim que esse menor foi apreendido, ele indicou esse terreno, que seria um terreno baldio, que a senhora e o senhor estão vendo, mas na verdade trata-se de um cemitério clandestino, onde já foi confirmado e localizado o primeiro corpo. Ô Francesco, eu já estou aqui antecipando que já foi localizado o primeiro corpo, porque a chance de ter outros aí é muito grande e certamente nas próximas horas é isso que você vai trazer para todo o estado. A primeira matéria com o menor apreendido já foi ao ar, inclusive já dei aqui parabéns ao Coronel Osmário. Agora eu gostaria que você desse mais informações dessa segunda matéria, que é um complemento da primeira, onde o menor indicou a localização do corpo enterrado. Bom dia e bem-vindo de novo. Justamente, Everton Pop, olha, a primeira parte a gente já acompanhou, o período da tarde, foi a apreensão do menor. O boletim de ocorrência foi confeccionado, todos os trâmites legais aconteceram. Diante disso, ele foi encaminhado para a primeira delegacia de Polícia Civil de Tangará da Serra. Os policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, ou seja, DHPP, pegaram as informações necessárias sobre a primeira ocorrência e foi justamente nesta conversa que eles descobriram a seguinte situação. Olha, em determinado bairro, Jardim dos Ipês, existe um corpo enterrado. O menor contou tudo, segundo a polícia. E a polícia acredita que lá possa ser um dos locais que é uma espécie de cemitério clandestino dessa organização. E não para por aí, tem uma suspeita também de que em um outro terreno, em outro bairro, Alta Boa Vista, também possa ter corpos enterrados. Fato é que apenas até o momento um corpo localizado, não está descartada a possibilidade de mais vítimas serem identificadas, localizadas.
Este homem, Pop, não é possível ainda precisar a identificação dele, ou seja, o nome e idade. Por quê? O corpo estava enterrado, já em estado de decomposição. Consequentemente, apenas o laudo da Politec, que é a perícia oficial de identificação técnica, pode, de fato, falar quem é essa vítima. É um homem, tudo indica, mas se tem envolvimento com crime, isso tudo, nos próximos dias eu tenho essa missão de deixar você, telespectador do programa do Pop, informado. Mas já vou adiantar uma informação, Pop. Se não bastasse tamanha brutalidade, olha o que eu vou dizer agora. Segundo o delegado responsável pela DHPP, a polícia acredita que este homem foi morto a golpes de faca. E um exame prévio ali no corpo indica que, possivelmente, estes suspeitos tentaram esquartejar esta vítima. Maluco. Olha a gravidade dessa ocorrência. Fato é que nossa equipe esteve acompanhando ontem, então, no início da noite. Primeira ocorrência, menor apreendido à tarde, à noite, corpo localizado. E é claro que aqui no programa do Pop, você acompanha todos os detalhes. Eu já vou dar play. Eu só vou pedir a gentileza que você continue no link. Eu preciso fazer o giro por outros municípios, porque a Rede Cidade Verde está presente em mais de 100 municípios em todo o estado. E o próximo assunto, pode deixar as imagens aí, o próximo assunto, olha que absurdo. Daqui a pouco o Francescoli é campeão de audiência em Tangará da Serra. Apresenta programa, grava matéria, é multimídia. Um homem, um trabalhador, proprietário de um sítio. A região onde ele tem o sítio, vários outros sítios, sabe? Na mesma região. Ele vinha sendo roubado, um ladrão. Estava fazendo a festa nesse sítio e nos demais. O proprietário desse sítio, então, ficou ali esperando o ladrão determinada madrugada. E não é que o ladrão voltou? O proprietário desse sítio começou a aloitar com o ladrão. Aloitou, pegou uma faca e acertou o ladrão. Daqui a pouco eu vou contar para a senhora. Quem que a senhora acha que está preso? O ladrão ou o dono desse sítio? Agora vamos assistir essa matéria com o cemitério clandestino em Tangará. Play. Após a apreensão do menor de 17 anos, suspeito de envolvimento no caso onde uma jovem teve parte da língua decepada, no bairro Bela Vista, em Tangará da Serra, a Polícia Judiciária Civil, através da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, localizou um corpo em avançado estado de decomposição. Segundo informações, o corpo foi localizado com auxílio do menor apreendido anteriormente por uma guarnição da Polícia Militar. Devido à forma que o corpo foi encontrado, enterrado, a identificação só é possível após o exame detalhado por parte da Perícia Oficial Identificação Técnica. O local, de difícil acesso, foi vistoriado pela perícia criminal, bem como os policiais civis empenhados nesta ocorrência. Nós conversamos com o delegado de polícia, Dr. Jailson Pérez, que nos fala mais a respeito desta ocorrência. Segundo ele, devido à forma que o corpo foi localizado, possivelmente os suspeitos tentaram esquartejar esta vítima. Conseguimos agora localizar esse corpo, vítima de homicídio. A vítima tinha vários golpes de arma branca no corpo, na região da barriga, do pescoço. Possivelmente pelos cortes profundos que ele tinha no pescoço e nas pernas, provavelmente tentaram esquartejar a vítima, mas não conseguiram fazer o esquartejamento dela. Então enterraram ela aqui nesse terreno aqui no bairro do Jardim dos Ipês. E as primeiras informações que nós temos eram vários indivíduos envolvidos nesse crime, pelo menos 5.
nesse homicídio, onde eles fizeram tribunal do crime, essa facção, é uma desavença. Esse indivíduo que foi morto, segundo a tese que nós temos, que provavelmente os elementos probatórios levantados até o presente momento indicam que ele faz parte da facção criminal junto com outro indivíduo que apontou o local do crime, e aí fizeram esse tribunal e executaram ele com vários golpes de arma branca. O corpo, portanto, após ser periciado no local, foi encaminhado ao IML, o Instituto Médico Legal da cidade de Tangará da Serra. Mais uma grave ocorrência registrada no município, que você acompanha nas imagens dele, que não para. Lucas Guimarães. Eu, Francesco Gomes, para a TV Cidade Verde. Eu gostaria que a senhora e o senhor só se atentassem, certamente já fizeram isso, para o nível de maldade deste moleque de 17 anos de idade. Quando ele atingir 18 para 19 anos de idade, todas as infrações que ele cometeu, senhor Denis, vão ser desaparecidas. Sabia? Quando ele cometer o primeiro crime maior de idade, vai ter a impressão que vai ser o primeiro crime que ele cometeu. Idade nova, vida nova. Idade nova, crimes novos. 17 anos de idade, foi o menor que participou junto com outros de cortar a língua da menina de 15 anos de idade, porque ela optou em não deletar onde estava o companheiro dela. Ela tem 15 anos de idade, já é casada com alguém que também transitaria no mundo do crime. O menor e outros comparsas invadiram essa residência, insistiram para que ela falasse onde estava o companheiro. Ela então não disse, obrigaram ela a colocar a língua para fora e ele foi então aquele que pegou e cortou a língua. Os rapazes foram apreendidos e ele também foi para a audiência de custódia. E nesse dia, no fórum, ele, de 17 anos de idade, fugiu. A polícia militar em Tangará da Serra, então, novamente apreendeu o menor. E nessa conversa moderada, ele indicou que neste terreno baldio, não é um terreno baldio, é um cemitério clandestino. O primeiro corpo já foi encontrado. Daqui a pouco eu vou voltar sim para Tangará da Serra, onde o Francesco Gomes vai atualizar aquela situação que eu contava para a senhora e para o senhor do proprietário do sítio, que para tentar defender o patrimônio, infelizmente aloitou com um bandido, teria dado facada e está preso. Porém, eu tenho mais informações.